Muito boa tarde a todos. Eu só simbolicamente ponho durante um minuto que este bigode. Cumprimentar em primeiro lugar os nossos convidados de hoje, a doutora Isabel Duarte e o doutor Augusto Santos Silva. É obviamente um gosto e um privilégio tê-los connosco e já falarei sobre isso. Cumprimentar os colegas, as colegas e os colegas que estão presentes e eventualmente pessoas de fora que estejam presentes, como é o caso concreto. E cumprimentar os responsáveis por esta iniciativa, que faz parte de um ciclo já de há muito tempo, de leitura da responsabilidade da doutora Ana e das pessoas enfim, do Serviço de Documentação e Informação. Não posso deixar de dizer, fazer um comentário que fiz ao almoço aqui aos nossos convidados, que é um enorme gosto para mim estar a dizer estas palavras, e fácil porque não tenho nenhuma responsabilidade neste tipo de iniciativas, não é? São iniciativas que vêm das pessoas da comunidade da FEUP, mas que fazem parte de um conjunto de iniciativas que eu, pondo-me de fora, do lado de fora, não tenho dúvida em dizer que são iniciativas brilhantes e quase que me apetece dizer únicas no contexto do que eu conheço de atividade cultural e ainda mais numa escola de engenharia, o que é de salientar, porque nós temos realmente entre o Clube de Leitura, outras iniciativas e o Comissariado Cultural, nós temos um conjunto de atividades belíssimas, que são uma tentativa de não só dar à comunidade, aos estudantes, que enfim vêm em número relativamente pequeno a estas iniciativas, vão a outras, mas para lá das tunas e do grupo de fados e do grupo de jazz e do teatro e agora da orquestra clássica que temos e da pintura, temos a leitura também, o que eu penso que é um sinal da qualidade global que nós temos, e isso para mim é altamente gratificante na dureza da atividade desta escola, não é? Da atividade da direção, para mim é algo muito gratificante. Nós temos a doutora Isabel Duarte, que é licenciada em Filologia Românica, é doutorada em Linguística pela Faculdade de Letras, é nossa colega professora da Faculdade de Letras. É diretora de 2 cursos de mestrado em Ensino Português e Línguas Clássicas e mestrado em Português, Língua Segunda e Língua Estrangeira. Leciona nas áreas da didática do português e da pragmática linguística, é membro do Centro de Linguística, enfim, e tem aqui um conjunto de textos, eu não sei exatamente o que é que a nossa colega vai dizer, mas tem aqui um conjunto de textos um deles que eu tenho aqui uma nota, a evocação de um mundo verdadeiro que nunca existiu, não sei exatamente o que vai falar, mas podia pôr aqui muitos outros textos em cima da mesa e também tem aqui um excerto da maturidade do relato do discurso do Eça de Queiroz relativamente à ilustre Carlos Ramírez, não sei, como digo, o que é que vai hoje dizer-nos. E temos o Dr. Augusto Santos Silva, que me ganha porque tem 3 filhos e tem 2 netas. Eu tenho 2 netas, mas só tenho 2 filhos, que é doutorado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Lisboa e tem a agregação em Ciências Sociais pela Universidade de Porto, é professor catedrático daqui da nossa faculdade vizinha. Aqui um colega nosso dizia uma coisa, eu não digo, do anexo, mas não é verdade. Nós estamos em vias de concretizar a requalificação deste espaço entre nós os dois. Foi o Augusto que disse isto, não fui eu. Estamos aqui em vias de concretizar a requalificação do espaço já está adjudicado, não é? Portanto, vamos começar a obra, entre aspas, garantidamente com aquele sentido, enfim, que a gente conhece, vamos dizer outro termo, não é? Para não dizer irrevogável, garantidamente, com o sentido que a palavra, com a largura que a palavra garantidamente tem nos dias de hoje, infelizmente, começar a obra a curto prazo, não é? Eventualmente antes do verão. O que significa que nós vamos ter, primeiro, uma qualidade estética muito superior, que eu acho que é importante para os alunos e para todos, mas depois uma proximidade, porque vamos poder passar a atravessar por uma alameda daqui para a economia e da economia para aqui. Em 3 minutos estaremos lá, não temos que andar à volta junto aos automóveis. De resto, o
professor Augusto Santos Silva, todos sabem que tem tido uma enorme atividade política e sociológica no país e nos governos, e portanto não vou estar com mais detalhes. Foi ministro, deputado, enfim, muitos anos, e portanto 12 anos, 14 anos, à volta disso, 12 ou 14 anos, portanto, 15, e portanto está tudo dito, não é? Tenho o maior gosto em tê-los cá os dois, e mais do que gosto, tenho maior interesse em ouvi-los. E vou passar a palavra, doutora Isabel Duarte. Então, muito boa tarde. Eu começo por agradecer o convite que me foi feito para aqui estar. Foi um convite um pouco estranho, porque, como o Augusto já disse ao almoço ao Sr. Professor, nós não costumamos atuar juntos, a não ser em casa, mas também por isso, se calhar é engraçado estar aqui. Tenho muito prazer em ver aqui várias pessoas conhecidas e as que não são conhecidas também. Eu, para falar do Essa de Queiroz, não vou entrar em nenhum tipo de detalhe técnico, nem sequer vou, talvez, ocupar muito tempo a falar sobre ele. Porque, como o Sr. Professor disse, eu também leciono didática do português, e acho que a melhor forma de nós convencermos as pessoas a lerem um autor é darmos o autor a ler mesmo, em vez de falarmos sobre ele ou de expormos muitas teorias sobre ele, é lermos os textos dele, porque tudo o que eu aqui posso dizer sobre o Essa de Queiroz não vale uma centésima parte da eficácia que tem ler o Essa de Queiroz. Portanto, eu não vou propriamente falar da atualidade que continuam a ter hoje figuras como o Pacheco, da correspondência de Fradique Mendes, ou Conde de Abranhos, ou o próprio Dama de Salcedo. Não vou falar disso, porque acho que mais ou menos realmente todos nós vamos, quando pegamos no Essa, vamos tendo aquela reação muito natural de dizer isto parece escrito hoje, isto parece para os dias de hoje, etc. Portanto, eu ia fazer duas coisas muito simples. Selecionei dois textos, por motivos um bocadinho diferentes, mas no fundo que se relacionam, e vou lê-los fazendo uma pequena introdução a ambos. O primeiro é um texto dos Maias, que em princípio toda a gente leu no ensino secundário. As pessoas que aqui estão provavelmente leram todas. Se estivessem mais estudantes, eu diria que alguns leram os resumos e não sabem o que perderam. E, portanto, isto é justamente uma tentativa de que, quando as pessoas se tornam adultas e um pouco mais ajuizadas, espera-se, possam regressar a livros pelos quais passaram às vezes como o gato por cima de brasas, não é? E a melhor forma, parece-me a mim, de incentivar a leitura dos Maias é nós lermos excertos, de modo a que as pessoas percebam que isto se aproxima muito da perfeição, e aproxima. E os Maias podem dizer assim, mas os Maias vai logo buscar uma história de um incesto, que é uma coisa tão inverosímil, mas não é, não é? Devem ter visto há pouco tempo um filme com a Meryl Streep e a Julia Roberts, qualquer coisa sobre agosto, uma família muito disfuncional, não me lembro o título, em que justamente, enfim, numa história dos nossos dias, há um insólito caso de incesto. Portanto, também não é assim tão desviado como isso. E depois, o bocadinho o excerto que eu trouxe para ler, que conhecem muito bem, enfim, é só para mostrar que trata de uma situação pela qual todos nós mais ou menos passamos, espera-se, ou viremos a passar, que é uma espécie de encantamento amoroso de uma das personagens, a primeira vez que vai a casa, portanto, é a primeira vez que Carlos entra em casa da Maria Eduarda. E está aqui mais ou menos a história toda dos Maias, pelo menos no que diz respeito ao enredo central, não é? A timidez, o encanto, até talvez alguma sugestão de que vai haver aqui, claro, por um lado um caso amoroso e por outro lado qualquer coisa que nós pressentimos desde logo que não vai correr bem. Portanto, eu só vou ler e vejam os indícios que há
de que se vai passar qualquer coisa, porque todas as palavrinhas no S, não podia lá estar outra, se tivesse lá outra já isto não tinha o mesmo valor. E é mais para isso que eu queria chamar a atenção. E depois o outro texto eu apresento bastante. Eu este vou ler. Portanto, é a primeira vez que Carlos vai à casa de Maria Eduarda e conversou com o Domingos, e o Domingos saiu. Quando ele finalmente saiu, Carlos, tirando as luvas, deu uma volta curiosa e lenta pela sala. O soalho fora esteirado de novo. Ao pé da porta havia um piano antigo de cauda, coberto com um pano alvadio. Sobre uma estante ao lado, cheia de partituras, de músicas, de jornais ilustrados, pousava um vaso do Japão, onde murchavam 3 belos lírios brancos. Todas as cadeiras eram forradas de repes vermelho, e aos pés do sofá estirava-se uma velha pele de tigre. Como no Hotel Central, esta instalação sumária de casa alugada recebera retoques de conforto e de gosto. Cortinas novas de cartona, combinando com o papel azul da parede, tinham substituído as clássicas bambinelas de caça. Um pequeno contador árabe, que Carlos se lembrava de ter visto havia dias no tio Abraão, viera encher um lado mais desguarnecido da parede. O tapete de pelúcia de uma mesa oval colocada ao centro desaparecia sob lindas encadernações de livros, álbuns, 2 taças japonesas de bronze, um cesto para flores de porcelana de Dresda, objetos delicados de arte que não pertenciam de certo à Mãe Cruz. E parecia errar ali, acariciando a ordem das coisas e marcando-as com um encanto particular, aquele indefinido perfume que Carlos já sentira nos quartos do Hotel Central e em que dominava o jasmim. Mas o que atraiu Carlos foi um bonito biombo de linho cru, com ramalhetes bordados, desdobrado ao pé da janela, fazendo um recanto mais resguardado e mais íntimo. Havia lá uma cadeirinha baixa de cetim escarlate, uma grande almofada para os pés, uma mesa de costura com todo o trabalho de mulher interrompido, números de jornais de modas, um bordado enrolado, molhos de lã de cores transbordando de um açafate. E, confortavelmente, enroscada no macio da cadeira, achava-se ali, nesse momento, a famosa cadelinha escocesa que tantas vezes passara nos sonhos de Carlos, trotando ligeiramente atrás de uma radiante figura pelo aterro de fora, ou aninhada e adormecida num doce regaço. Bonjour, mademoiselle, disse-lhe ele, baixinho, querendo captar-lhe as simpatias. A cadelinha erguera-se logo, bruscamente na cadeira, de orelhas fitas, dardejando para aquele estranho, por entre as repas esguedelhadas, 2 belos olhos de azuis, desconfiados, de uma penetração quase humana. Um instante, Carlos receou que ela rompesse a ladrar, mas a cadelinha, de repente, namorara-se dele, deitada já na cadeira, de patas ao ar, descomposta, abandonando o ventrezinho às suas carícias. Carlos ia coçá-la e a mimá-la, quando um passo leve pisou a esteira. Voltou-se. Viu Maria Eduarda diante de si. Foi como uma inesperada aparição e vergou profundamente os ombros, menos a saudá-la que a esconder a tumultuosa onda de sangue que sentia abrasar-lhe o rosto. Ela, com um vestido simples e justo de sarja preta, um colarinho direito de homem, um botão de rosa e 2 folhas verdes no peito, alta e branca, sentou-se logo junto da mesa oval, acabando de desdobrar um pequeno lenço de renda. Obedecendo ao seu gesto risonho, Carlos pousou-se embaraçadamente à borda do sofá de repes e, depois de um instante de silêncio, que lhe pareceu profundo, quase solene, a voz de Maria Eduarda ergueu-se, uma voz rica e lenta, de um tom de ouro que acariciava. Através do seu enleio, Carlos percebia vagamente que ela lhe agradeceu os cuidados que ele tivera com Rosa. E de cada vez que o seu olhar se demorava nela um instante mais, descobria logo um encanto novo e outra forma da sua perfeição. Os cabelos não eram louros, como julgara de longe à claridade do sol, mas de 2 tons, castanho claro e castanho escuro, espessos e ondeando ligeiramente sobre a testa. Na grande luz escura dos seus olhos, havia ao mesmo tempo alguma coisa de muito grave e de muito doce. Por um jeito familiar, cruzava às vezes, ao falar, as mãos sobre os joelhos, e através da manga justa de sarja, terminando num punho branco, ele sentia a beleza, a brancura, o macio, quase o calor dos seus braços. Ela calara-se. Carlos, ao levantar a voz, sentiu outra vez o sangue abrasar-lhe o rosto.
E apesar de saber já pelo Domingos que a doente era a governanta, só achou, na sua perturbação, esta pergunta tímida: não é sua filha que está doente, minha senhora? Oh, não, graças a Deus. E Maria Eduarda contou-lhe, justamente como o Domingos, que a governanta inglesa havia 2 dias se achava incomodada, com dificuldade de respirar, tosse, uma ponta de febre. Imaginamos ao princípio que era uma constipação passageira, mas ontem à tarde estava pior e estou agora impaciente que a veja. Ergueu-se. Foi puxar um enorme cordão de campainha que pendia ao lado do piano. O seu cabelo, por trás, repuxado para o alto da cabeça, deixava uma penugem de ouro frisar-se delicadamente sobre a brancura láctea do pescoço. Entre aqueles móveis de repes, sob o teto banal de estuque enxovalhado, toda a sua pessoa parecia a Carlos, mais radiante, de uma beleza mais nobre e quase inacessível. E pensava que nunca ali ousaria olhá-la tão francamente, com uma tão clara adoração, como quando a encontrava na rua. Que linda cadelinha Vossa Excelência tem, minha senhora, disse ele, enquanto Maria Eduarda se tornou a sentar e pondo já nestas palavras simples, ditas a sorrir, um acento de ternura. Ela sorriu também com um lindo sorriso que lhe fazia uma covinha no queixo. Dava uma doçura mais mimosa às suas feições sérias e alegremente batendo as palmas, chamando para dentro do biombo: Ninis, estão-te a fazer elogios, vem agradecer. Ninis pareceu a bocejar. Carlos achava lindo este nome de Ninis. E era curioso, tinha tido também uma galguinha italiana que se chamava Ninis. Nesse instante, a criada entrou, a rapariga magra e sardenta, de olhar petulante, que Carlos vira já no Hotel Central. Melanie vai ensinar-lhe o quarto de Miss Sara, disse Maria Eduarda. Eu não a acompanho, porque ela é tão tímida, tem tanto escrúpulo em incomodar, que diante de mim é capaz de negar tudo ou dizer que não tem nada. Perfeitamente, murmurava Carlos, sorrindo, num encanto de tudo. E pareceu-lhe, então, que no olhar dela alguma coisa brilhara, fugira para ele, de mais vivo, de mais doce. Eu acho que neste excerto nós temos tudo, né? Desde a preparação, desde a apresentação da Maria Eduarda, quando ela ainda não está, através dos objetos e das pequenas mudanças que ela introduziu no espaço, até, enfim, estas pequenas notas de que se vai passar aqui algo, por um lado, de tórrido, mas ao mesmo tempo também já se percebe que de trágico. E depois o outro texto que trouxe, enfim, é um texto que provavelmente conhecem, da correspondência de Frederico Mendes. A correspondência de Frederico Mendes é um livro que vale a pena revisitar com frequência, porque é fantástico. E talvez por isso mesmo o José Eduardo Agualusa o retomou no Nação Crioula de uma forma tão interessante. E eu estava a dizer ao professor Sebastião que circulam agora umas cartas do Frederico Mendes que são da autoria do professor Carlos Reis, muitíssimo interessantes em blogs, porque ele retoma muito o estilo, pegando obviamente em questões atuais. E esta carta eu vou lê-la porque é extremamente bem escrita e muito cómica e porque, contrariamente ao que se pode imaginar, o Essa de Queiroz defendia para o ensino das línguas, ou sobre o ensino das línguas estrangeiras, qualquer coisa que hoje os enfoques por tarefas e o comunicativismo também defendem, que é que o que importa é comunicar, não é ser perfeito, nem falar muito bem. Então eu vou ler só esta, porque acaba de uma forma, enfim, bastante divertida, e isto serve apenas de aperitivo para que revisitem o Essa. Portanto, a carta é escrita à Madame S., portanto, não à Madame Joire, como costumam ser a maior parte das cartas do Frederico, são escritas à madrinha, uma tal Madame S. Paris, fevereiro, minha cara amiga. O espanhol chama-se Dom Ramón Covarrubia, mora na Passage Saunier 12. E como é aragonês e, portanto, sóbrio, creio que com 10 francos por lição se contentará amplamente. Mas se o seu filho já sabe o castelhano necessário para entender os romanceiros, o Dom Quixote, alguns dos picarescos, 20 páginas de Quevedo, 2 comédias de Lope de Vega, um ou outro romance de Galdós, que é tudo quanto basta ler na literatura de Espanha, para que deseja à minha sensata amiga que ele pronuncie esse castelhano que sabe, com o acento, o sabor e o sal de um madrileno nascido nas veras pedras da Calha Maior.
Vai assim o doce Raul desperdiçar o tempo que a sociedade lhe marcou para adquirir ideias e noções, e a sociedade, um rapaz da sua fortuna, do seu nome e da sua beleza, apenas concede para esse abastecimento intelectual 7 anos, dos 11 aos 18, em que, no luxo de apurar até um requinte super fino e supérfluo, o mero instrumento de adquirir noções e ideias. Porque as línguas, minha boa amiga, são apenas instrumentos do saber, como instrumentos de lavoura. Consumir energia e vida na aprendizagem de as pronunciar tão genuína e puramente que pareça que se nasceu dentro de cada uma delas e que por meio de cada uma se pediu primeiro o pão e a água da vida, é fazer como o lavrador, que em vez de se contentar para cavar a terra com ferro simples, encavado num pau simples, se aplicasse durante os meses em que a horta tem de ser trabalhada a embutir emblemas no ferro e esculpir flores e folhagens ao comprido do pau. Com um hortelão assim, tão miudamente ocupado em alindar e requintar a enxada, como estariam agora, minha senhora, os seus pomares da Torrena? Um homem só deve falar com impecável segurança e pureza a língua da sua terra. Todas as outras as deve falar mal, orgulhosamente mal, com aquele acento chato e falso que denuncia logo o estrangeiro. Na língua verdadeiramente reside a nacionalidade, e quem for possuindo com crescente perfeição os idiomas da Europa vai gradualmente sofrendo uma desnacionalização. Não há já para ele um especial e exclusivo encanto da fala materna, com as suas influências afetivas que o envolvem, o isolam das outras raças. E o cosmopolitismo do verbo irremediavelmente lhe dá o cosmopolitismo do caráter. Por isso, o poliglota nunca é patriota. Com cada idioma alheio que assimila, introduzem-se-lhe no organismo moral modos alheios de pensar, modos alheios de sentir. O seu patriotismo desaparece, diluído em estrangeirismo. Rio de Rivoli, Calha de Alcalá, Regent Street, Vilhão-de Terraça, que lhe importa? Todas são ruas de pedra ou de macadame. Em todas, a fala ambiente lhe oferece um elemento natural e congênere, onde seu espírito se move livremente, espontaneamente, sem hesitações, sem atritos. E como pelo verbo, que é o instrumento essencial da fusão humana, se pode fundir com todas, em todas sente e aceita uma pátria. Por outro lado, o esforço contínuo de um homem para se exprimir com genuína e exata propriedade de construção e de acento em idiomas estranhos, isto é, o esforço para se confundir com gentes estranhas, no que elas têm de essencialmente característico, o verbo, apaga nele toda a individualidade nativa. Ao fim de anos, esse habilidoso que chegou a falar absolutamente bem outras línguas além da sua, perdeu toda a originalidade de espírito, porque as suas ideias forçosamente devem ter a natureza incaracterística e neutra adaptadas às línguas mais opostas em caráter e gênio. Devem, de facto, ser como aqueles corpos de pobre, de que tão tristemente fala o povo, que cabem bem na roupa de toda a gente. Além disso, o propósito de pronunciar com perfeição línguas estrangeiras constitui uma lamentável sabugice para com o estrangeiro. Há aí diante dele como o desejo servil de não sermos nós mesmos, de nos fundirmos nele, no que ele tem de mais seu, de mais próprio, o vocábulo. Ora, isto é uma abdicação de dignidade nacional. Não, minha senhora, falemos nobremente mal, patrioticamente mal, as línguas dos outros. Mesmo por causa estrangeiros, o poliglota só inspira desconfiança, como ser que não tem raízes nem lar estável, ser que rola através das nacionalidades alheias, sucessivamente se disfarça nelas e tenta uma instalação de vida em todas, porque não é tolerado por nenhuma. Com efeito, se a minha amiga percorrer a Gazeta dos Tribunais, verá que o perfeito poliglotismo é um instrumento de alta escroquerie. E aí está como, levado pelo diletantismo das ideias, em vez de um endereço, eu lhe forneço um tratado. Que a minha garrulice ao menos a faça sorrir, pensar e poupar ao nosso Raul o trabalho medonho de pronunciar Viva la Gracia e Benditos sean tus ojos, exatissimamente como se vivesse a uma esquina da Puerta del Sol com uma capa de bandas de veludo, chupando o cigarro de Lazarilho. Isto, todavia, não impede que se utilizem os serviços de Dom Ramon. Ele, além de zurrilhista, é guitarrista e pode substituir as lições na língua de Quevedo por lições na guitarra de Almaviva. O seu lindo Raul ganhará, ainda assim, uma nova faculdade de exprimir, a faculdade de exprimir emoções por meio de cordas de arame.
E este dom é excelente. Convém mais na mocidade e mesmo na velhice saber, por meio das 4 cordas de uma viola, desafogar a alma das coisas confusas e sem nome que nela tumultuam, do que poder, através das estalagens do mundo, reclamar com perfeição o pão e o queijo em sueco, holandês, grego, búlgaro e polaco. E será realmente indispensável, mesmo para prover, através do mundo, estas necessidades vitais do estômago e alma, o trilhar, durante anos, pela mão dura dos mestres, os descampados e atoleiros das gramáticas e pronúncias, como dizia o velho Milton? Eu tive uma admirável tia que falava unicamente o português, ou antes, o minhoto, e que percorreu toda a Europa com desafogo e conforto. Esta senhora risonha, mas dispéptica, comia simplesmente ovos, que só conhecia e só compreendia sob o seu nome nacional e vernáculo de ovos. Para ela, o egos, af, ex, das, ai, eram sons na natureza bruta, pouco diferenciáveis do coachar da rás ou de um estalar de madeira. Pois quando em Londres, em Berlim, em Paris, em Moscovo, desejava os seus ovos, esta expedita senhora reclamava o fâmulo do hotel, cravava nele os olhos agudos e bem explicados, agachava-se gravemente sobre o tapete, imitava o rebolar lento das saias estofadas, uma galinha no choco, e gritava kikirikiki, cocoriqui, cocorocó. Nunca, em cidade ou região inteligente do universo, minha tia deixou de comer os seus ovos, e superiormente frescos. Beija as suas mãos, benévola amiga, Fradique. Por mim, passo a palavra. Depois discutir, as pessoas têm em mente o que foi aqui dito, que levanta questões sobre a construção da Europa. Vamos já falar. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite para estar aqui. A minha relação com o José Maria Essa de Queiroz é muito simples. Eu o considero incontornável para as tentativas que faço de compreender o meu país na condição de sociólogo. Portanto, essa aproximação que tenho ao Essa de Queiroz, eu distingo-me apenas da maioria dos meus colegas economistas e de alguns dos meus colegas sociólogos por entender que a realidade é incompreensível se nós não tivermos em conta a dimensão temporal, isto é, se não percebermos que a realidade de hoje tem uma espessura histórica que também a determina. O Essa de Queiroz é incontornável neste sentido por várias razões. Em primeiro lugar, porque ele pertence à terceira geração romântica portuguesa. Qual é o ponto aqui? É que é apenas com os românticos que a nação é tematizada como tal, isto é, que a sociedade é pensada como uma comunidade de indivíduos titulares de alguns direitos e algumas responsabilidades que se vão alargando uns e outros à medida que o liberalismo vai desembocando nas democracias liberais que hoje conhecemos, mas, portanto, uma sociedade que não é estratificada por ordens incomunicáveis entre si, mas que funciona como um todo, como se diziam os primeiros românticos, como um todo envolvido por uma cultura própria e até por um espírito próprio. Portanto, esta ideia da nação como um povo num território ao longo de uma história é uma ideia propriamente romântica, em Portugal como na França e na Alemanha em particular, e é apenas após o romantismo que essa ideia, que é essencial para sociólogos que queiram compreender as sociedades de hoje, se implanta ou influencia em Portugal. Mas o Essa de Queiroz, sendo a terceira geração romântica, é da segunda geração liberal, visto que a primeira geração romântica é a geração dos construtores do liberalismo, dos Garrettes e dos Herculanos, ao passo que Essa de Queiroz pertence já à segunda geração que viveu no liberalismo. Há uma primeira geração, a dos anos 50, que é ao mesmo tempo a geração dos primeiros socialistas e a geração do fomento, aquela geração que terá em Fontes Pereira de Melo o seu representante fundamental. Mas sendo a segunda geração liberal, a de 70,
O Eça de Queiroz e os seus amigos são da primeira geração liberal crítica do liberalismo. Portanto, não pertence à geração exaltante do combate ao absolutismo e da criação do liberalismo, como foi a de Garrett, o herculano. Não pertence à primeira geração liberal propriamente dita, aos desconstrutores do rotativismo político, do regime constitucional e da ideia dos progressos materiais e dos melhoramentos das classes laboriosas. Estou, de propósito, a usar palavras desse tempo, mas pertence àquela geração que é a primeira, em sentido próprio, a fazer o exame crítico e a se colocar numa oposição crítica ao regime liberal, ao rotativismo, ao regime constitucional, ao reinado de Dom Luís I, o rei constitucional por excelência português, e depois ao de Dom Carlos. Desse ponto de vista, Eça de Queiroz pertence à primeira geração que faz crítica social a partir de uma ruptura intra-universitária. Essa, antes de essa, a Terra Quental, evidentemente, são aqueles que trazem para o espaço público uma crítica que começa por ser uma crítica muito radical à própria estrutura do liberalismo, a partir de uma dissidência que se faz no seio da Universidade. Da Universidade de Coimbra, a propósito, o detonador é a polémica conhecida por questão de bom senso e bom gosto, e, portanto, é a primeira geração crítica do liberalismo e a primeira geração crítica do liberalismo a partir de uma ruptura intra-universitária. E é a primeira geração que coloca a questão polémica, que coloca essa ruptura como uma luta por constituição de um campo intelectual, de uma inteligência portuguesa, e é a primeira geração também a construir esse campo. A primeira vez que em Portugal se constrói o que nós chamamos habitualmente um campo cultural, isto é, um sistema autónomo de intelectuais e de posições intelectuais, a primeira vez que isso se faz em Portugal é no contexto da geração de 70, e é a geração de 70 que o faz. Tem para isso várias circunstâncias e vários recursos, o principal dos quais é a sua própria diversidade. O que nós temos, para simplificar e não demorar, é, digamos, uma frente crítica de costumes, de crítica, por vezes, irónica, muitas vezes satírica e sarcástica, conduzida, sobretudo, nos primeiros anos 70, pelo par Ramalho Ortigão, Eça de Queiroz com as farpas. Uma frente a que hoje chamaríamos de desconstrução ou de disrupção, que faz, digamos, o exame de alguns dos fundamentos institucionais e civilizacionais do regime português, de que o crime do Padre Amaro será uma obra de referência, também do próprio Eça. Tem, digamos, uma frente ideológica na ideologia que se quer científica e para a qual o socialismo era, estou a citar literalmente Oliveira Martins, a ideia moderna conduzida e liderada pelo próprio Oliveira Martins, mas também por Alberto Sampaio e pelos positivistas portugueses, e tem, como aliás sua grande figura, uma frente moral encarnada pela sua grande figura, que é Antero de Quendal, que faz ele próprio o auto-exame moral, que se fará, aliás, de decepção em decepção, até, neste caso, ao suicídio final. Estas várias frentes têm um lado mais orgânico, que é o lado daqueles que, ao mesmo tempo, vão construindo uma alternativa política no âmbito do republicanismo. Teófilo Braga e Adolfo Coelho são os elementos essenciais de ligação, mas também aqueles que vão construindo, digamos, um aparato erudito de conhecimento do país, mobilizando as então novas disciplinas da filologia, da etnografia, da antropologia no sentido do século XIX, portanto, da antropologia física, da história, da primeira economia política, quer na versão crematística, crescimento das riquezas,
quer na versão economia, distribuição das riquezas, etc. A consequência é que esta geração de Eça de Queiroz é uma geração que ganha a sua... no mesmo passo em que, para a posteridade, parece perder a sua intervenção social e, nos seus próprios termos, declara ter perdido a sua intervenção social. Nos anos 90 organizarão uns jantares e cultivarão marqueses, marquesas, duques, duquesas, fidalgos e o próprio rei Dom Carlos, através de uma postura que eles próprios chamaram os vencidos da vida. Portanto, e será assim que será tratada posteriormente, como mais um momento em que Portugal terá falhado o seu encontro com a modernidade. Portanto, nos seus próprios termos, parece uma geração que perdeu a sua batalha do ponto de vista da influência social e política na transformação do seu país, ao mesmo tempo que ganhou a sua batalha intelectual, ao mesmo tempo que se afirmou não só como a primeira geração com verdadeiro poder intelectual e de influência intelectual, portanto em sentido próprio, como a primeira geração hegemónica, que é este poder intelectual, a primeira geração hegemónica no século XIX português, como, a partir daí, constituiu até hoje o padrão com o qual nós comparamos a influência dos intelectuais. E é isto que faz esta geração muito interessante e é isto que a obra de Eça de Queiroz exprime de uma forma que chega a ser lapidar. Nós podemos olhar para as farpas e inscrevê-la nessa lógica de propaganda, portanto, de utilização dos novos meios de influência, neste caso a imprensa, para bater, regular e sistematicamente os chamados costumes nacionais. Podemos olhar para o crime do Padre Amaro e também para o Primo Basílio como romances de tese propriamente realistas, portanto, inscritos neste programa de, digamos assim, quase escrutínio post-mortem. Portanto, o que é que fazem os médicos legistas? Autópsia. Como autópsia de um regime que era dado como morto, ainda então tinha apenas nascido, o nosso liberalismo. Podemos olhar para os maias, e os maias têm sido olhados como um romance da modernização falhada, aquela última cena em que o Ega e o Carlos da Maia tentam apanhar o elétrico, símbolo da modernidade, e mais uma vez o falham, é exemplar a esse propósito. Podemos olhar para o fim do Crime Padre Amaro para perceber uma expressão tão forte da decadência dos povos peninsulares, como aquela que, do ponto de vista filosófico e teórico, o Antero de Quental tinha apresentado na sala de conferência de Casino com o mesmo nome, as causas da decadência dos povos peninsulares, porque o fim do Crime Padre Amaro mostra a estátua de Camões, não é? E, portanto, mostra o enorme contraste entre a apetastenia em que vivia o país do século XIX e o seu símbolo passado, ao mesmo tempo que, julgo nos maias, mas já não me recordo bem, Eça de Queiroz tem aquelas descrições absolutamente mortais, como, por exemplo, apresentar-nos Dom Pedro IV, a estátua de Dom Pedro IV no Rocio, comparando-a com uma vela de estearina. O Eça pode ser lido assim, e eu acho que em parte tem que ser lido assim, se nós quisermos perceber o Portugal de hoje, porque basicamente a questão de fundo é a mesma, é a questão da modernização e das condições da modernização do país. A lamentação é a mesma, a ideia de que o país não se consegue modernizar, o país tem uma menos-valia que se torna evidente sempre que é comparado com a Europa. Desse ponto de vista, o Eça inscreve-se na linhagem aberta pelo célebre pequeno ensaio No Exílio, de Almeida Garrett, que se chama emblematicamente Portugal na balança da Europa, e
e quando é Portugal quando é colocado na balança da Europa, que Portugal parece ter essa menos-valia. E, em terceiro lugar, um terceiro elemento essencial que esta geração nos lega e que faz toda a evolução do campo intelectual português desde os fins do século XIX até hoje, que é a ideia de que, quando se faz a análise dos bloqueios e das possibilidades portuguesas, por comparação com o programa da modernização e utilizando, agora nós diríamos, benchmark a Europa, o que se está a fazer é tomar uma atitude radicalmente contrária à outra atitude alternativa, que é a anterior ao liberalismo e será, por exemplo, a do salazarismo, que é procurar a capacidade portuguesa no passado, pelo regresso ao passado, e compará-la não com a Europa, mas sim com os fastos antigos ou atuais do Império. Essa é uma personagem, acho eu, capital, e os seus textos são absolutamente capitais, quer do ponto de vista de desconstrução, quer do ponto de vista de análise crítica muito fina. A correspondência de Fradique é absolutamente monumental desse ponto de vista, mas também, sobretudo, nas crónicas, nas cartas de Paris e de Londres, na sua correspondência, isto é, quando ele se coloca na situação de ou o primeiro viajante, de uma geração nova que conhecia o comboio, à qual a Europa chegou através do comboio, como ele próprio diz, e através de experiências iniciáticas, o Erasmus do ESSA, foi ir assistir à inauguração do Canal de Suez, e é essa a grande referência, já agora, para a engenharia, como também as várias cartas de Londres e cartas de Paris que ele vai escrevendo, isto é, crónicas de jornal, no qual ele procura também mostrar o que é que pode ser essa balança da Europa em que desde Garrett, os intelectuais portugueses quiseram colocar o país em alternativa aos, nos termos deles, jesuítas. Nessa altura os jesuítas ainda não eram a extrema-esquerda da Igreja Católica como são atualmente, como se sabe, ou dos fidalgos, ou dos universitários, ou dos castilhos, ou dos que virão a ser depois os lusitanistas, os neogarretistas, ao próprio Salazar Tomado feito Infante Dom Henrique. Esta é uma leitura que eu acho interessante, mas que acho incompleta. Tem sido a leitura hegemónica do papel dessa de Queiroz e, em geral, da casa da geração de 70, mas que eu acho incompleta. E acho incompleta por duas razões. A primeira razão é que ela não faz justiça, digamos assim, à vitória da geração de 70 no campo intelectual e aos bloqueios que essa vitória produziu. Isto é, o facto de, ao mesmo tempo, esta mais devastadora, uma das mais devastadoras críticas do Portugal contemporâneo, como diria o Oliveira Martins, ter sido produzida por aqueles que, vencidos ou convencidos de que estavam vencidos do ponto de vista da sua influência social e política, terem sido os grandes vencedores da organização do campo e do poder intelectual em Portugal, esse facto teve como resultado até hoje que o campo intelectual português tenha tido sempre e venha manifestando sempre uma tendência a sobrevalorizar a sua instância crítica e a desvalorizar ou a subvalorizar a sua responsabilidade propositiva. O nosso, mais vosso que meu, Vasco Pereira de Valente é um caso evidente já no plano do cabutinismo deste facto, isto é, do facto de haver a tendência à hipervalorização da instância crítica, tão mais valorizada quanto mais sarcástica, irónica, destruidora for, e à desvalorização da instância propositiva. Nós gostamos mais dos nossos críticos do que dos nossos construtores. Nós gostamos mais
da instância crítica do que da instância propositiva. Nós tendemos a achar que os nossos Vitorinos Magalhães Godinhos são personagens menores quando comparadas com os nossos Ramalhos Ortigões de hoje. E, portanto, essa é a primeira razão pela qual me parece que a leitura que tende a ser ainda predominante de essa e da geração que ele pertenceu é uma leitura correta, mas parcial, incompleta. E a segunda razão é que, para quem quiser fugir na análise destas coisas, a esta espécie de ortodoxia, embora crítica, não deixa de ser ortodoxia, para quem quiser fugir a esta contraposição esquemática entre um liberalismo reduzido a mero rotativismo e supostos intelectuais e criadores da excelência incompreendidos no seu país, quem achar que isto é demasiado simples para ser verdade, pode, na minha opinião, era assim que eu queria acabar, socorrer-se do próprio Eça de Queiroz. Porque Eça de Queiroz é uma personagem muito mais complexa do que a imagem que ele próprio ou se deixou construir ou que nós fomos construindo acerca dele. Isso tem a ver com a questão, digamos, o irritante na evolução biográfica dessa de Queiroz, que é o facto de, nos anos 90, do século anterior ao passado, Eça de Queiroz ter escrito romances como Uma Cidade e as Serras, que deixou incompleto, e A Luz de Casa de Ramires, que incompleto deixou, e contos, e Vidas de Santos, e, portanto, aparentemente, o realista Eça de Queiroz, o Eça de Queiroz de O Crime do Padre Amaro, ou o Eça de Queiroz do programa naturalista, se alguma vez o chegou a ter, digamos assim, abdicado em favor de um Eça de Queiroz que passou a celebrar mais, a preferir celebrar o arroz de favas do que atacar as velas de estearina que figuravam os Dom Pedro IV. Ora, eu acho que esse irritante, que irritou muita gente, porque, digamos, a crítica de esquerda em Portugal tendeu a desvalorizar essa última fase do Eça de Queiroz e os Antónios Sardinhas e os neogarretistas e os ideólogos do Estado Novo chamaram um figo, evidentemente, às favas do Eça. Ainda por cima, o filho do Eça, que editou em sentido inglês, portanto, até modificou os últimos textos incompletos, as edições póstumas do pai, era ele próprio mais afim das favas do que propriamente da denúncia dos crimes dos padres amaros. Esta pequena querela, na minha opinião, não tem razão de ser, pode ser superada. Porque o que acontece é que Eça de Queiroz é um poliedro suficientemente complexo para incorporar ele próprio uma questão de Portugal consigo próprio, que, aliás, pelo menos o Carrete e o Herculano também já tinham formulado. E, basicamente, o que é essa questão? É a questão de propor que Portugal é uma realidade suficientemente plástica, suficientemente dinâmica e suficientemente compósita para incluir em si quer os padres amaros, quer os Jacintos e os José Fernandes, quer os Govarinhos e as condessas de Govarinho, quer o Palma Cavalão, quer os Pachecos, quer os Conselhos Acácios, que toda a gente conhece, porque aliás os pode ver hoje à sua frente, como também ser essa cultura, justamente essa espessura histórica, que pode até funcionar como contraponto positivo à malaise da civilização que, por exemplo, a Cidade e as Serras encena a propósito de Paris e dos problemas com os elevadores que transportam as galinhas para se fazerem as jantaradas. E o Eça é tudo isto e trabalha sobre tudo isto. E, portanto, ele propõe uma imagem de Portugal que é uma imagem
muito pouco reconduzível à dicotomia entre um preto e um branco, entre um sim e um não, entre uma modernização falhada, um arcaísmo e uma modernização falhada. Se nós lermos bem o Essa, perceberemos que no próprio interior da geração de 70 se encontra uma leitura, uma interpretação e uma representação de Portugal que está muito longe de ser dicotómica. E a melhor maneira que eu tenho de mostrar isso é justamente também ler um dos últimos parágrafos da Ilustre Casa de Ramires, que tem o célebre resumo que o João Gouveia faz da personagem principal, apenas também para verem, como a Isabel disse, que quão atual é o Essa de Queiroz, também atual na forma como representa o nosso país como uma realidade compósita, complexa e, portanto, inabordável apenas em termos de ou passadismos gloriosos ou derrotismos, por mais hipercríticos que eles pareçam. O texto é este. Então, João Gouveia abandonou o recosto do banco de pedra e, teso na estrada, com o coco à banda, reabotoando a sobrecasaca, como sempre que estabelecia um resumo. Pois eu tenho estudado muito o nosso amigo Gonçalo Mendes, que é o protagonista da Ilustre Casa de Ramires, e sabem vocês, sabe o Sr. Pato Soeiro, quem ele me lembra? Quem? Talvez se riam, mas eu sustento a semelhança. E agora isto é que interessa. Aquele todo de Gonçalo, a franqueza, a doçura, a bondade, a imensa bondade que notou o Sr. Pato Soeiro, os fogachos e entusiasmos que acabam logo em fumo, e juntamente muita persistência, muita ferro quando se fila a sua ideia, a generosidade, o desleixo, a constante atrapalhada nos negócios e sentimentos de muita honra, uns escrúpulos quase pueris, não é verdade? A imaginação que o leva sempre a exagerar até à mentira, e ao mesmo tempo um espírito prático, sempre atento à realidade útil, a viveza, a facilidade em compreender, em apanhar, a esperança constante em algum milagre, no velho milagre de Eurique, que sanará todas as dificuldades, a vaidade, o gosto de se arrebicar, de luzir, e uma simplicidade tão grande que dá na rua o braço ao mendigo, um fundo de melancolia, apesar de tão balrador, tão sociável, a desconfiança terrível de si mesmo, que o acobarda, o encolhe, até que um dia se decide e aparece um herói que toda arrasa, até aquela antiguidade da raça aqui pegada à sua velha torre há 1000 anos, até agora aquele arranque para a África, assim todo completo, com o bem, com o mal. Sabem vocês de quem ele me lembra? Quem? Portugal. E isto é... A primeira vez que eu li este texto foi nas seletas do Estado Novo, mas eu acho que há uma leitura, não no Estado Novo, que se pode fazer deste texto, e há uma leitura do Essa de Queiroz como alguém que representou bem a complexidade e também os dilemas de Portugal que se pode fazer hoje, e fazer essa leitura hoje serve-nos muito para perceber o nosso hoje e as nossas responsabilidades neste hoje. Bem, dentro do figurino destas sessões, nós temos agora um período em que propomos à audiência que faça comentários, perguntas, enfim, que se exprima da forma que entender conveniente. Nós temos cerca de 30 minutos para esta discussão. Vai saber a pouco, garantidamente, é absolutamente certo que vai saber a pouco. E eu, fazendo um grande esforço de contenção, não resisto em gastar meio minuto ou um minuto com 3 frases. É um risco, porque estas coisas não é em 3 frases ou 2 frases que se resumem, mas 3 frases que retenho do que os nossos colegas tão brilhantemente nos disseram. Primeiro, realmente a carta do Fradique e o problema da construção da Europa, como há um bocadinho já comentei, da língua, enfim, tudo o que foi dito da construção da Europa. A segunda questão é um problema central, que tem a ver com a construção da Europa, no fundo, o problema da nossa capacidade ou incapacidade do dito encontro com a modernidade. Expressa, de facto, na incapacidade de apanhar o elétrico, o elétrico ir por ali adiante dos maias. Depois, o problema que foi aqui citado por Augusto Santos Silva, da questão de Portugal na balança da Europa. O que é que nós
tirarmos disso. E, finalmente, permite-me acrescentar ou ligar a um autor moderno, que eu li 2 vezes o livro do José Gil, Portugal, o Medo de Ser, que na página 71, eu sei porque, eu julgo que não sei se há outra edição, mas se não houver outra edição, é na página 71 a meio, ele diz uma frase tremenda que tem a ver com isto tudo, que é, diz que o problema é que a Europa já entrou em nós e nós ainda não entramos na Europa. Diz exatamente isto, não é? E para mim, na minha pobre interpretação das coisas, há aqui uma ligação ao longo dos tempos que me levanta, obviamente, algumas dificuldades e me preocupa um bocadinho. Eu sou genericamente otimista e tenho confiança no futuro, mas este tipo de ligação das coisas preocupa-me um bocadinho. Portanto, fico só este meu comentário. Não quero induzir que a audiência fale destas coisas, falem de outras, mas dou a palavra a quem quiser fazer alguma observação, perguntas, questionar os nossos colegas em particular, levar a que eles falem mais um pouco de outras questões. Quem é que dá? Eu já disse qualquer coisa, não é? Não foi por obrigação contive, não é? Posso fazer uma observação? Apreciei particularmente aqui esta intervenção, as 2 intervenções, mas esta de facto, interpretação do Augusto Santos Silva sobre... Esta interpretação do Augusto Santos Silva sobre a dualidade do Essa, não é? Portanto, enfim, o Essa satírico, corrosivo, destrutivo, do Padre Amaro, do Basílio, do primo Basílio, dos Maias, e depois o Essa também quase romântico da cidade e as serras, do arroz que rescendia, não é? Faz-me lembrar, ocorreu-me outro elemento, não sei se é em rigor da geração de 70, mas era contemporâneo, que é um artista que eu admiro extraordinariamente, um dos portugueses que eu mais admiro, que é o Rafael Bordal Pinheiro, que tem também portanto, não é escritor, não é? Mas tem ao mesmo tempo 2 facetas que me ocorreram imediatamente com esta intervenção do Augusto Santos Silva, que é, por um lado, a faceta dele de jornalista satírico, é o inventor do Zé Povinho, não é? É o inventor do Zé Povinho, portanto, enfim, alinhado naturalmente com a geração de 70, enfim, mas por outro lado, sendo, portanto, um desenhador brilhante e, portanto, editor de jornais satíricos da época muito celebrados, o Álbum das Glórias, etc., ao mesmo tempo é um ceramista sublime, absolutamente sublime, e tem uma obra cerâmica que é ao mesmo tempo de um enorme otimismo e de uma extraordinária representação até das coisas portuguesas, tendo atingido uma qualidade absolutamente inigualável. Por exemplo, as obras dele sobre a arte nova, e em particular os azulejos da arte nova, são de uma beleza extraordinária. Só num minuto, aqui há uns 2 anos fui ao British Museum. Nas minhas idas anteriores não tinha passado o resto de chão para ver as múmias e aquelas magníficas obras de antiguidade, e depois fui ao primeiro andar, onde há uma série de salas sobre a arte europeia, começando desde a alta Idade Média por aí abaixo. Nós vamos de sala em sala. Na última sala estão lá os azulejos da arte nova do Rafael Bordal Pinheiro, que é a única peça, julgo eu, de arte portuguesa que está lá, representada da arte europeia, com um elogio extraordinário, não é? Portanto, esta dualidade de uma obra cerâmica otimista, vibrante, sublime, e, por outro lado, a faceta corrosiva do criador do Zé Povinho, parece-me, enfim, com alguma analogia com essas 2 faces do Essa que ocorreu-me isto, enfim, perdão. Mais algum comentário? Mais alguma? Eu, primeiro, queria agradecer o privilégio, acho que não preciso o privilégio do convite de aqui estar presente numa Universidade de Cariz, numa Faculdade de Cariz particularmente técnica e científica, com uma intervenção tão ligada à raiz
da nossa essência tão humanista. Da intervenção da professora Isabel Margarida, queria salientar a tia do Frederico Mendes, a cagarejar pela Europa fora. Como nós, no fundo, estamos a cagarejar, só pedimos era que houvesse ovos de ouro, que não se produzem, mas que temos que ser nós a produzir. De que forma? Estamos aqui a descobri-los. Da intervenção do professor Augusto Santos Silva, queria salientar a força da geração de 70 que atravessou mais de um século, os vencidos da vida que não se deixaram vencer pela vida e a proximidade que trouxe desse tempo ao tempo que estamos a viver. Queria também salientar aquilo que será um defeito visceral de nós portugueses, que é o de saber criticar, mas não querer intervir, porque é difícil dar a cara. Todos temos defeitos, todos temos calcanhares daquilo, todos somos presos por ter cão e presos por não ter. E, no fundo, isso só pode ser ultrapassado se nós tivermos a noção da res pública, do serviço público. E, neste momento, eu queria aqui salientar e agradecer ao professor Sebastião Feio e à Faculdade de Engenharia o serviço público que tem feito à Universidade do Porto e a todo o país. Não é fácil, mas temos aqui exemplos que eu considero notáveis e que nos abrem um caminho. Era isto, sobretudo, que eu queria dizer. E pedir coragem para intervirmos, independentemente daquilo, do ricochete que podemos ter. Desculpem a linguagem. Retomando a questão da posição dos intelectuais portugueses preferirem a crítica à proposição, gostava só de colocar a questão de em que termos é que a Universidade atualmente pode pegar nesta perspectiva mais propositiva e ultrapassar uma fase de, em minha opinião, grande silêncio sobre a realidade atual. Mais um, e depois suscito algum comentário, mais alguma intervenção, no sentido de suscitar aos nossos oradores um comentário, então adequado. 1, 2, 3. A minha questão é muito simples e refere-se a alguns comentários que se têm ouvido na comunicação social hoje em dia de pessoas com cargos políticos que dizem que a cultura não tem um valor importante para Portugal e que a história também não devia ser continuada a ser ensinada nas nossas universidades e escolas. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Eu agradeço todas as questões e gostava de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a questão científica. Se nós quisermos, encontraremos no Essa de Queiroz as primeiras grandes páginas da literatura portuguesa de celebração não só da ciência, como da natureza científica e técnica da modernidade. Portanto, a celebração da ideia, que aliás consubstancial à da modernidade, de que o eixo do progresso é o desenvolvimento técnico e científico, portanto, o desenvolvimento das ciências e das suas aplicações. Desse ponto de vista, por exemplo, as reportagens do jovem Essa de Queiroz, em particular a descrição que ele faz da inauguração do canal de Suez, páginas das farpas da primeira série, portanto, da série do Essa e do Ramalho Ortigão, são, acho que não erro se disser que são das primeiras páginas da literatura portuguesa, fora da literatura já se teriam encontrado outras, mas as primeiras páginas da literatura portuguesa que celebram a modernidade neste sentido, nas suas bases científicas, tecnológicas e técnicas, do lado prático da modernidade.
Desse ponto de vista, é possível contrastar a literatura queirosiana com, por exemplo, outras referências maiores da literatura romântica portuguesa. Garrett. O caso de Júlio Diniz é muito interessante, porque o Júlio Diniz é, digamos, é a nossa literatura da burguesia liberal alquimista. Aliás, até chega a ter uma candura, a transparência, com que esse programa aparece nos romances do Júlio Diniz, porque vocês têm a superstição vencida com o papel essencial dos professores primários através do justamente chamado professor Augusto na Morgadinha dos Canaviais. Tem a possibilidade de haver uma nova harmonia entre um Estado que há de ser laico, mas uma Igreja que pode ser esclarecida nas pupilas do seu reitor, e até têm essa transfusão de sangues, essa nova conciliação de classes, que é finalmente o fidalgo da Casa Mourisca que sabe e que percebe que finalmente está arruinado, casar a sua filha com o filho do seu próprio feitor, Tomé Feiteira, não é? Mas, fora isso, é na literatura, na obra do Eça de Queiroz, que nós encontramos essa primeira celebração, exaltação, da matriz científico-tecnológica da modernidade europeia, ao mesmo tempo que há um certo lamento por essa matriz que supostamente o comboio trazia do ponto de vista intelectual, não poder ser materializado em Portugal com progressos materiais equivalentes. Mas, volto ao meu ponto, a grandeza, digamos, a complexidade, a natureza poliédrica da obra de Eça de Queiroz, se tiverem a maçada de procurar as páginas respectivas na Cidade e as Serras, garanto-vos que também encontram uma das primeiras grandes críticas na literatura portuguesa ao que hoje chamaria os impasses do capitalismo tardio, que é o célebre discurso de José Fernandes. José Fernandes está furioso, e acho que é do Alto de Montmartre, que discursa contra... É Montmartre? Porque o Sacré-Cœur está a ser construído, e ele discursa contra Paris, e essas páginas são muito interessantes do ponto de vista também da sua atualidade, na crítica, digamos assim, do que o Marcuse chamaria a civilização burguesa, ou o nosso próprio António José Saraiva também chamaria a civilização burguesa e o seu homem unidimensional. E é muito interessante no Eça, para quem quiser lê-lo numa perspectiva também antropológica, isto é, a partir dos quadros culturais. É muito interessante no Eça de Queiroz esta capacidade de não ser ele unidimensional, de não ser ele unipolar e, portanto, combinar uma referência que é claríssima desde a sua formação à Europa, com a crítica de alguns, ou dos aspectos essenciais do capitalismo europeu da segunda metade do século XIX. Desse ponto de vista, eu tendo sempre instintivamente a traçar um paralelo entre o Eça e o Oliveira Martins, é mania minha, mas também é uma mania que tem fundamento, porque aí o que vale a pena é ler ao mesmo tempo, por exemplo, A Cidade e as Serras e as Cartas de Inglaterra do Oliveira Martins e a sua análise da Inglaterra fina e secular, da Inglaterra da industrialização. Mas eu queria ligar esta questão com a última que foi colocada. Eu acho mesmo que um dos aspectos mais fascinantes para quem quiser conhecer o que é o Portugal hoje, do ponto de vista, digamos assim, dos seus fundamentos culturais no tempo histórico, um dos aspectos mais fascinantes é perceber porque é que aquilo que eu chamei a segunda geração romântica, a primeira geração do liberalismo vitorioso, foi tão, como é que se diz, tão rasurada pela geração de 70.
Isto é, nós nos anos 50 e 60 em Portugal, e em particular no aparelho do Estado português, temos um conjunto de notabilíssimos teóricos e práticos justamente das ciências modernas, o Fradesse da Silveira, os tipos que tinham vindo, aliás, da geração de 51 e, portanto, da geração de 48 e, portanto, do primeiro socialismo europeu, que tinham estado no centro promotor dos melhoramentos das classes laboriosas e depois estarão nos anos 60 e 70 nos Ministérios do Reino e nas tentativas de construir Ministérios da Instrução em Portugal. A primeira vez que existe um Ministério da Instrução em Portugal é em 1871, com o Dom António, já não me lembro do apelido, que estiveram nas tentativas de criar fomento económico em Portugal, que estiveram na fundação das associações comerciais, do Ateneu Comercial aqui do Porto, e na geração de 70 o único que faz esta ligação é o Oliveira Martins, que não é do lado das engenharias e das tecnologias, mas é do lado das economias e da gestão de empresas. Mas esse lado que nos meados do século XIX foi muito forte, esse elemento que nos meados do século XIX foi muito forte, digamos, da cultura portuguesa em sentido lato, da cultura técnica portuguesa, foi subsequentemente praticamente esquecido ou reduzido a nada pela sobrevalorização, não é? pelo sobrepeso, pela hipercentralidade que a linha literária e a linha literária crítica e a linha literária que vai do realismo querosiano, depois ao neorrealismo ou aos surrealistas do pós-Segunda Guerra, em particular nas artes plásticas e até aos modernistas portugueses, não estou a seguir a ordem cronológica. Esse lado técnico e científico da cultura portuguesa foi muito, mas muito desvalorizado até hoje. Eu ainda hoje surpreendo algumas das assistências, não nesta faculdade, naturalmente, mas noutras faculdades e, em particular, em assistências mais amplas, quando digo que, por exemplo, o engenheiro Manuel Rocha é um dos principais vultos da cultura portuguesa do século XX. E grande parte das pessoas dizem, quem? Manuel Rocha, o que é? Pois, ela e, aliás, a minha própria mulher está a exprimir esse ar de... Exatamente. E às vezes as pessoas lembram-se do Edgar Cardoso porque alguma vez na sua vida lhes disseram que havia pontes, portanto há ali uma materialidade física e que ele era uma espécie de gênio excêntrico e até nem tinha estaleiro e fazia do estaleiro na própria obra e era um feitio terrível, portanto mais pelos aspectos anedóticos do que... Portanto, embora eu seja das ciências sociais e das ciências sociais mesmo de raiz humanística, embora para mim, como costumo dizer, integral seja mais bolacha do que propriamente função, não é? E eu devo dizer, como sociólogo da cultura portuguesa, que uma das marcas características da cultura, no sentido amplo, portuguesa, e uma das suas principais menos-valias em comparação internacional, designadamente europeia, é o fraco peso que a tecnologia e a ciência têm na formação da nossa cultura. E que essa é uma das responsabilidades da geração de 70, isto é, da forma como foi construído o campo intelectual português, muito literário e construído nesta lógica que é, do ponto de vista lógico, um quiasmo. Isto é, quanto menor for a influência e a ação social e política, maior é o valor no campo intelectual. Desse ponto de vista, para usar a célebre peça do Sartre, um dos problemas da cultura intelectual portuguesa é o medo de sujar as mãos, não é? Lembram-se das mãos sujas do Sartre. Mas eu digo mesmo sujar as mãos não é na corrupção da política, não é isso. Em vez de sujar as mãos ali na nave de engenharia mecânica ou na nave da engenharia civil. Aliás, como vocês sabem, até os próprios engenheiros agora querem ser limpos e fogem das minas e das geologias e da construção civil e da tal. E com isso considero várias questões. O Rafael Bordal Pinheiro é outro exemplo, há vários no fim do século XIX português,
de uma personalidade, um criador que combina estes dois pilares, digamos assim, de formação cultural. Portanto, estou completamente de acordo com o que disse o Manuel Matos Fernandes e acho que considerei todas as questões. Talvez só para dizer uma coisa relativamente também à modernidade, essa que não disse e que acho que vale a pena, que é, no fundo, o Fradique é o princípio da modernidade literária também no sentido, por exemplo, da heteronímia do Fernando Pessoa, não é? Porque o Fradique é qualquer coisa a meio do caminho entre um passado mais autoral e depois o que foi toda a galáxia pessoana, e ele é o princípio também aí da modernidade, e era só isto que há bocado me esqueci. Mais algumas questões que queiram levantar, sempre quiser ser breves, mas... Só para terminar, posso Não, pôr aqui um bocadinho de sal? Claro. Não há nada com um bocadinho de sal para a malta ler mais. E, num certo sentido, quem verdadeiramente ama o EGA, que se chama mesmo EGA, só falta não ter lá o C de cedilha. Quem o EGA ama verdadeiramente chama-se mesmo Carlos da Maia. Também podem ler por essa... É isso, não é? Pois é. Mais ninguém quer falar. Eu vou falar e gostava de dizer que é com uma grande, não é tristeza, quer dizer, mas é assim com uma sensação de tristeza, não é? Mas por outro lado, alegria, não é? Sabemos que é a última vez que o Sr. Professor Sebastião Feio vai estar connosco no Clube de Leitura, na função, nesta, eu queria dizer, emoção, não é? Porque, de facto, o Sr. Professor sempre esteve connosco, raramente falhou a um clube de leitura, sempre nos ajudou, mesmo quando financeiramente era preciso angariar mais alguns fundos para concretizarmos os nossos projetos, e por isso, de facto, é uma tristeza, de certa forma, vê-lo sair daqui, do Clube de Leitura, mas iremos sempre enviar-lhe, não é? A informação sobre quando criarmos nos futuros Clubes de Leitura, porque de facto acho que vai gostar muito, não é? E quando tiver que passar aqui pela faculdade, vamos tentar também, em termos de agenda, juntar estas duas iniciativas. Não sou eu agora para estas palavras, às vezes que eu virei cá, atividades culturais. Pelo menos culturais. Eu quero agradecer a todos, agradecer de novo aos nossos colegas. Realmente, eu tinha a certeza que isto ia saber a pouco, não é? Que nós íamos vir aqui com esta ideia, precisamos estar aqui mais uma hora a discutir, mas há estas limitações das nossas vidas e temporais, mas agradecer muito as reflexões que nos trouxeram e mais uma vez agradecer e digo sinceramente, eu falo à vontade nisto, são coisas que eu tenho alguma interferência e eu tenho algum cuidado nas palavras, mas isto são iniciativas que vêm dos colegas, da doutora Ana, das pessoas da biblioteca, enfim, portanto não são minhas, ajudo, não ajudo nada, eu gosto tanto disto que não ajudo, isto é egoísmo meu estar a apoiar isto, simplesmente, é só por egoísmo que eu faço, não é? E portanto, realmente é ver se nós conseguimos evoluir culturalmente, conseguimos passar a mensagem que o desenvolvimento das pessoas, das comunidades, os mais velhos e mais novos, não é só, de forma alguma, é nas nossas secretárias e no nosso trabalho, é na discussão e na reflexão sobre
sobre as grandes questões da vida. Desculpem-me já agora, eu tenho, enfim, algumas máximas, a gente cuidado vai tendo algumas máximas. Uma delas, tecnocrata, é que em larga medida a vida é uma onda seno, não é? De maneira que as coisas, enfim, o ser humano tem a memória relativamente curta, se calhar isso ajuda em algumas coisas, noutras não ajuda nada, e portanto nós vamos passando por fases e portanto o que temos que fazer é, temos que ir revisitando o nosso passado histórico e a nossa memória de reflexão para vermos realmente se conseguimos aprender e se conseguimos desatar os nós que continuamos a ter destas questões da modernidade e destas questões das convergências com a Europa. E eu só penso na convergência com a Europa na medida da melhoria da qualidade de vida dos portugueses, não é? Essencialmente, não é? Porque temos muito mais no mundo do que a Europa, não é? Nós temos muito mais no mundo que a Europa. Muito obrigado. Eu, infelizmente, vou tecnocraticamente para uma videoconferência daqui a um quarto de hora.